Paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais uma pré-aula e não só a mais uma pré-aula, mas também tendo a alegria de iniciar mais um novo trimestre com um novo assunto, um novo tema que nós vamos abordar e com certeza eu tenho as grandes expectativas e a convicção de que uma vez que é um tema bíblico, que é um tema que encontra respaldo nas Escrituras e é através das Escrituras que nós pretendemos abordar e observar esse tema, eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para todos os irmãos que nos assistem e acompanham os vídeos aqui no canal. O tema do próximo trimestre, que é o trimestre que nós damos início hoje, é sobre o tabernáculo. Aqui o comentarista Elianai Cabral, ele vai fazer menção do tabernáculo, trazendo referências sobre os símbolos que o tabernáculo contém, com a sua ênfase na obra de Cristo. Então será um trimestre todo sendo abordado a figura do tabernáculo, a tenda, né, do tabernáculo, e ali na tenda da congregação, na tenda do tabernáculo, nós haveremos de observar os elementos do tabernáculo, nós haveremos de conhecer o que representou o tabernáculo para o povo de Deus enquanto no deserto e o que apontava o tabernáculo, qual a simbologia ali nesse período. E eu quero aqui também, além de, obviamente, apresentar aos irmãos o tema desse novo trimestre, eu quero recomendar aos irmãos que, para que tenham um melhor aproveitamento da abordagem da lição, do tema da lição, que os irmãos possam também buscar subsídios, como por exemplo a CPAD. Ela sempre, quando lança um tema para cada trimestre, ela disponibiliza um livro como sendo subsídio para este tema. Então, para este trimestre sobre o tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo, o pastor Elianai Cabral, ele escreveu um livro onde ele vai estar abordando muito próximo do que está na lição, mas dando mais subsídio, dando mais informações sobre o tabernáculo, sobre a construção do tabernáculo, sobre a tipologia que nós encontramos ali, fazendo referência a cada elemento, a cada item, a cada parte do tabernáculo e com isso aprendendo sobre a palavra de Deus. Também quero recomendar aos irmãos o livro que foi escrito pelo nosso pastor Abraão de Almeida. Ele é um livro que foi publicado também pela CPAD e ele traz a abordagem sobre o tabernáculo e a igreja. A ênfase que o pastor Abraão de Almeida vai fazer é sobre esta relação entre a realidade do tempo em que o tabernáculo foi construído por Moisés e o povo de Deus e o que isso implica, que conexão, que relação, que simbolismo tem o tabernáculo para com a igreja. Então ele vai fazer essa ponte, abordando com fundamentação bíblica, abordando com textos que nós encontramos no Novo Testamento, acerca desta tipologia, do que representava o tabernáculo, ou melhor dizendo, o que representa para nós como igreja nos dias de hoje. Então, é muito interessante que o professor possa estar lendo a revista, em especial estudando o texto de Êxodo, estudando o texto de Hebreus, que vai dar bastante também auxílio nessa abordagem de tipos e antítipos, de tipologia bíblica, e esse material do pastor Abraão de Almeida, o tabernáculo e a igreja, dando ênfase na tipologia, nesse simbolismo que nós encontramos no texto das Escrituras, e também o livro do próprio Elianai Cabral, que vai trazer uma abordagem mais ampla, com mais recursos, com mais subsídio sobre o tema que ele mesmo está abordando na revista desse trimestre.
Eu pessoalmente fico muito entusiasmado e com muita expectativa quando a gente inicia um novo trimestre. É uma oportunidade, talvez na primeira aula, do professor cativar a atenção da sua classe, do seu aluno. Então divulgue, publique nas suas mídias sociais para o próximo domingo, o início desse trimestre, e esse material que é de muita importância. Acredito também que o professor terá que ter um trabalho árduo para escavar essa tipologia, para que possa fazer a correta aplicação dos símbolos que nós encontramos no tabernáculo no Antigo Testamento e fazer a correta conexão com a igreja e os elementos que nós encontramos ali, para que nós possamos ser leais ao significado do texto e o sentido dessa ilustração. Todas as 13 lições vai buscar fazer essa abordagem, entender o tabernáculo na antiga aliança e perceber nele a ilustração, a tipologia onde nós vemos a pessoa de Jesus, onde nós vemos a igreja, onde nós vemos elementos do Novo Testamento. Bom, na primeira lição desse novo trimestre, esse novo tema que nós iniciamos nesta aula, nós temos o título, na lição de número 1, Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O texto áureo, ele se encontra em Êxodo, capítulo de número 25 e versículo de número 8, onde está escrito: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. A verdade prática diz: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, no qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. A leitura bíblica em classe se encontra também no capítulo 25 de Êxodo, do verso 1 ao verso de número 9, onde está escrito: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Nós temos como objetivo geral, na lição de número 1, enfatizar a relação do tabernáculo com a Igreja de Cristo. Os objetivos específicos: tópico 1, apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. Tópico 2, mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. E tópico de número 3, pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Então, a lição de hoje, ela traz como tema central mostrar que o tabernáculo é a habitação de Deus. Deus decide construir o tabernáculo, ordena Moisés para que ele faça isso, para que ali fosse um lugar da habitação de Deus. O objetivo não é findar a exposição ou as aplicações pensando lá no deserto, mas entender isso dentro de uma perspectiva que aponte para a igreja, para o cumprimento desta presença de Deus nos dias de hoje. No primeiro ponto aqui, no primeiro tópico, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo, nós temos a pergunta: por que construir um tabernáculo no deserto? Por que é que Deus ordena a Moisés para que este, por sua vez, construísse um tabernáculo no deserto? Deus
havia libertado o povo do cativeiro no Egito. O povo havia sido tirado pela mão forte de Deus e agora estava peregrinando no deserto. Eu acho interessante a referência de Levítico, capítulo 11, verso 45, que diz: Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. O que Deus está fazendo com o povo no deserto é trazer ao povo, construir, desenvolver uma identidade. O povo estava cercado de nações pagãs, que tinham os seus ritos, os seus cultos e as suas crenças. Agora Deus traz o povo para o deserto, ele o fez subir do Egito, e para que o povo entendesse que ele era o seu Deus e um Deus santo que exigia deles também uma vida de santidade. Deus está construindo uma identidade. Deus está trazendo ao povo, construindo na mentalidade, na consciência da comunidade hebreia agora peregrina no deserto, uma identidade para com o Deus que eles haveriam de servir. Se o Deus é santo, eles tinham que ter esta identificação, então se afastar do pecado para viver então uma vida de dedicação a Deus. E para que isso acontecesse, o povo tinha que conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus. E o interessante do cristianismo, a beleza do evangelho, é que o evangelho não é o homem que vai até Deus, não é o homem que alcança Deus, é Deus que vem até nós. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que manifesta a sua graça, como foi com o povo de Israel, tirando ele do cativeiro egípcio e depois trazendo ele para o culto, para uma vida de devoção e de entrega ao Deus que é o grande eu sou. Deus vai dizer na sua palavra, no capítulo 25, verso 8 de Êxodo: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Isso é sensacional. Deus, soberano, suficiente em si mesmo, liberta um povo falho e pecador, traz este povo em meio ao deserto e ele manifesta a sua decisão de querer habitar no meio do seu povo. Deus quer se relacionar conosco. Eu acho que isso aqui é o centro de toda essa lição. Deus vem até nós e Deus decide habitar no meio do seu povo.
como se o deserto ou o povo ali estando no deserto, obviamente não apresenta um atrativo, não é desejoso. Por isso que o amor de Deus, ele é inexplicável. O povo não tinha nada para oferecer a Deus. Todavia, Deus decide habitar no meio do seu povo para ter comunhão, para que nós viéssemos ter comunhão com Deus, um relacionamento, conhecer a Deus, porque só assim essa identidade, essa identificação seria formada em nós e nós passaríamos então a ter uma vida conforme a vontade de Deus, os padrões de Deus, o ideal de Deus, os parâmetros que Ele estabelece para o seu povo. Deus vem ao encontro do povo de Israel, Deus decide habitar. Por que construir um tabernáculo? Porque Deus vem até nós e Ele quer se relacionar conosco e estar no meio do seu povo. Gunnar Wingren, um pioneiro do movimento pentecostal, fundador das Assembleias de Deus, eu quero fazer uma citação aqui do seu livro Tabernáculo, a monografia que ele escreve para sua graduação de teologia, onde ele vai dizer, abre aspas, a história sobre a origem do homem conta que ele foi criado à semelhança de Deus para adorá-lo e servi-lo, trazendo, portanto, em sua alma um desejo que só Deus pode satisfazer. Quando o homem não está instruído sobre a maneira correta de satisfazer este desejo, ele busca no paganismo um objeto para idolatrar, fecha aspas. O que Gunnar Wingren está dizendo aqui é que nós temos na alma uma necessidade que só Deus pode suprir. E quando Ele decide habitar no meio do seu povo, quando Ele decide nos dar uma identidade que está conectada ao que o nosso Deus é, aos atributos, ao caráter de Deus, Ele está suprindo a necessidade que de fato só Ele pode preencher em nossa vida. Nós temos necessidade de Deus. E quando nós não somos instruídos corretamente, como Gunnar vai dizer, nós buscamos em outros meios, em outros objetos ou pessoas, algo a se admirar, algo a apreciar, e com isso constitui-se o ato de idolatria. Deus quer se tornar o elemento principal, o centro da vida do povo, da comunidade hebreia no deserto. E é por isso que Ele decide habitar no meio do seu povo, e para isso então Ele dá a ordem para que se viesse construir o tabernáculo. E a decisão de Deus de habitar no meio do seu povo, de trazer, de construir, desenvolver essa identidade no meio do povo de Israel, Ele faz isso de uma maneira que Ele nos chama a colaborar. Não que Deus precise da nossa colaboração, porque na verdade nós vamos ver que tudo que nós oferecemos a Deus, na verdade foi Ele mesmo que nos deu e pertence a Ele. Mas a decisão de Deus, assim como é sobre a igreja de Cristo hoje, é que nós sejamos um meio para que o nome dele seja glorificado e se faça notório. Então, o subponto 2 aqui é a materialização da obra de Deus. Nós vemos essa referência, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 25 de Êxodo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta alçada. Deus poderia, um ato miraculoso, descer um tabernáculo do céu, ou fazer com que do nada criasse um tabernáculo como Ele fez na criação através do poder da sua palavra. Mas o que Deus decide fazer é que a sua graça divina toque no coração da comunidade e a comunidade voluntariamente trouxesse coisas preciosas, prata, ouro,
cobre e peles e materiais nobres para que fosse confeccionado, construído o tabernáculo. O texto vai dizer assim: e de todo homem cujo coração se mover. Aqui a ideia de um coração que se move significa um desejo, todo coração que desejar. Ou seja, é algo voluntarioso, não é algo que apenas trafega num sentido de obrigatoriedade, mas é no sentido de ter desejo em contribuir, desejo de ofertar, desejo, alegria em fazer a obra de Deus e de obedecer à vontade do Senhor. O texto de 1 Crônicas 29:14 mostra quando que nós reconhecemos ou vivemos desta maneira. Quando que nós temos desejo de Deus? Um princípio está aqui, nas palavras de Davi, depois de receber as ofertas para a confecção, a construção do templo, aqui nesse episódio de Crônicas. Olha só o que Davi vai dizer quando ele dá graças a Deus. Capítulo 29, verso 14 de 1 Crônicas. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. O princípio aqui é o princípio de mordomia. O ouro, a prata, o cobre pertencem ao nosso Deus. E se o povo de Israel tinha ouro, prata e cobre, isto é porque Deus havia concedido. E o povo, então, voluntariamente, com o coração que está sendo movido pelo desejo de contribuir, ele reconhecendo que isto é de Deus e que porque Deus havia dado, eles haveriam também de devolver a Deus. Então o povo faz isso com o coração voluntarioso, com o coração desejoso, com o coração que de fato entrega a Deus, porque ama a obra de Deus e deseja contribuir. O princípio aqui é o de mordomia, é reconhecer que tudo que nós temos, na verdade tudo que existe é de Deus, pertence a Ele, está debaixo da autoridade dEle e nós apenas somos mordomos, nós apenas recebemos de Deus essa autoridade que nos é delegada e administramos isso tendo em vista a glória do nome do Senhor Jesus. O segundo tópico, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Ele aborda aqui um princípio interessante que cabe à vida cristã, que é a obediência. Não foi Moisés que, para cativar a atenção da comunidade cristã, decide construir um santuário. Isso nasce num desejo proveniente da parte de Deus. Nós vemos no versículo de número 9 do capítulo 25 de Êxodo: conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Aqui Deus não dá liberdade para Moisés. Primeiro, Deus decide construir o tabernáculo. Segundo, não seria do jeito que Moisés quer, mas segundo a prescrição de Deus. Dá-nos a entender que no monte, quando Moisés recebe essa instrução, ele recebe uma espécie de maquete. Talvez para além de uma planta, uma maquete, um protótipo de como deveria ser a construção do tabernáculo. No capítulo 25 mesmo, no verso 40, olha só o que a Bíblia diz: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Há uma exigência de que Moisés fosse obediente de forma exata para com o modelo que havia sido revelado a ele. E nós vemos no capítulo 39, no verso 42 ao 43, a Bíblia dizer o seguinte: conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito como o Senhor ordenara, assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. A vida cristã
ela deve ser uma vida onde há um coração voluntarioso, como nós vemos a atitude da comunidade hebreia, doando, trazendo com coração alegre, voluntarioso, os elementos que haviam sido especificados para a construção do tabernáculo. Nós vemos aqui a obediência em seguir exatamente conforme a maquete, o projeto que Deus havia estabelecido. Isso nasce no coração de Deus. É Deus que vem até nós. O princípio aqui é o desejo, a vontade de Deus de se relacionar conosco. E a graça divina move o coração do homem para que esse, por sua vez, reconheça a soberania de Deus e tudo que é de Deus e Ele tem nos dado, nós damos a Ele. E fazemos isso não tentando inovar ou surpreender a Deus, mas fazemos isso exatamente conforme a sua palavra. Nós aprendemos aqui 3 princípios, no mínimo, nesse texto de Êxodo 25. Que Deus é soberano e Ele vem até nós, no desejo de se relacionar conosco. Que nós temos que fazer a obra de Deus com um coração voluntarioso e desejoso. E que também nós temos que fazer a obra de Deus não da nossa maneira, mas segundo a maneira que Deus especificou pela sua palavra. No último ponto aqui, o tópico de número 3, nós temos a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Levando em conta que o tabernáculo, especificado segundo a palavra de Deus, ele foi composto de 3 ambientes: um ambiente externo, que era conhecido como pátio ou átrio, onde ficava ali o altar do holocausto, seguido da pia de bronze. Havia os 2 ambientes internos, que o primeiro ambiente era o lugar santo, onde estavam os 3 elementos. Primeiro, o candelabro, e também tinha ali a mesa dos pães da proposição e também o incensário. E para além das cortinas bordadas, o lugar mais interno do tabernáculo, conhecido como Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, ficava ali a Arca da Aliança. Então, toda essa estrutura havia sido especificada e ela traz uma tipologia muito rica. Eu queria aqui fazer uma citação do próprio Abraão de Almeida, em seu livro O Tabernáculo e a Igreja, onde ele dá uma definição bem interessante sobre o que vem a ser a tipologia bíblica. O tipo bíblico é uma representação pré-ordenada pela qual pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento prefiguram pessoas, eventos e instituições do Novo Testamento. São figuras ou lições pelas quais Deus tem ensinado o seu povo, o seu plano redentor e os seus elevados propósitos para a vida cristã. São uma amostra de coisas vindouras e não a verdadeira imagem dessas coisas. E nós vemos isso na Bíblia Sagrada, a tipologia, por exemplo, é uma maneira de se ler a Bíblia, é ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Nós vemos, por exemplo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 1, porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuam a se oferecer cada ano, pode aperfeiçoar aos que eles se chegam. Aqui o autor aos Hebreus, ele pega toda a lei, todo o contexto da antiga aliança e coloca ela como sendo algo que apontava para algo definitivo, uma sombra, um tipo que ilustra, que aponta, que faz referência. E aqui ele aborda a fragilidade, porque todo ano tinha que se oferecer sacrifício, ou seja, a antiga lei, a antiga aliança não era suficiente para trazer a solução, mas ela apontava para algo perfeito e definitivo. Nós vemos em Hebreus também, o autor aos Hebreus dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus vem até nós e Ele se revelou ao povo antigamente de muitas maneiras, através dos profetas, mas a igreja Ele tem se revelado através do seu Filho.
Olha que João vai dizer no capítulo 1, versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O desejo de Deus de habitar no meio do seu povo, manifestando simbolicamente como uma sombra de forma provisória no tabernáculo, lá no deserto, ele de forma perfeita se consolida na pessoa de Jesus Cristo, na era da igreja, porque quando o Verbo se faz carne, quando Jesus Cristo habita entre nós, a presença de Deus de forma plena, na sua totalidade, ela é manifesta na pessoa de Jesus Cristo. E porque Cristo veio e habitou entre nós, nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 22, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Jesus é a pedra, é o fundamento sobre o qual nós, como igreja, somos edificados para ser morada de Deus. Deus continua o mesmo, Ele quer habitar ainda no meio do seu povo. Mas agora a habitação de Deus não é mais construída com elementos ou matérias, questões materiais, elementos materiais, mas somos nós, juntos, como igreja, edificados sobre Cristo, sobre a pedra principal, segundo a palavra de Deus, somos morada de Deus. E por fim, também, Paulo escrevendo um texto muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O desejo de Deus é se relacionar conosco. E a vontade de Deus é manifesta de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. A igreja hoje é a habitação de Deus e através da igreja Deus manifesta a sua presença por conta da graça de Cristo Jesus. Eu convido você nesse trimestre a estudar tipologia, a pensar no tabernáculo e ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Nós vamos buscar referências bíblicas para provar, trazer uma fundamentação sólida, como nós vemos na carta aos Hebreus. E eu tenho certeza que a nossa fé será aperfeiçoada, acrescida e edificada através da palavra do nosso Senhor Jesus. Amém.